Oi pessoal, tudo certo? Hoje resolvi trazer para vocês uma temática oriunda de uma biografia que eu estava lendo, né, que é a da Lou Andreas Salomé. Para quem não sabe, a Salomé ela é uma russa, escritora russa, mas que viveu muito tempo na Europa, mais voltada ali para a Alemanha, Suíça e daí em diante, né? E que conheceu, né, vários, inclusive dos pensadores que trago no canal, ou já trouxe algumas vezes, né, que é o Nietzsche, por exemplo, né, o Paul Ré, que eu já falei dele aqui também, que era um amigo do Nietzsche, uh, o Freud, né, que eu abordei aqui algumas vezes, então ela conviveu também com ele, e o Rilke, que é um poeta, né, para quem não conhece aí. O Rilke é bem... No meu outro canal sobre estética, né, filosofia da arte, eu tenho um vídeo inteiro sobre o Rilke, falando aí de alguns pontos dele internos ao livro Cartas a um Jovem Poeta. Então, quer dizer, ela conviveu com, né, vários pensadores aí, tinha uma vida intelectual bem ativa e, entre outras coisas, ela pensou esta questão aí muito né, das relações homem-mulher, da questão aí do casamento e daí em diante, e, né, em certa medida, né, conseguiu ir além ali, né, do que já tinha na sua época, tanto no sentido aí, além das feministas, quanto no sentido além do conservadorismo, vamos dizer assim, né, da sua época ali, no sentido do que estava dado, né, quero dizer conservadorismo no sentido que estava dado, né. Então, lendo essa biografia, eu separei aqui uma página, né, que eu achei bem interessante, que ela traz uma ideia que eu não sabia que ela tinha, né, e que então me surpreendeu, que eu já trouxe inclusive aqui no canal para vocês, que é a questão de olhar, na verdade, o amor pelo viés do egoísmo. Ou seja, o amor como, na verdade, era uma espécie de ápice do egoísmo, né? Segundo o que eu venho propondo aí dentro da filosofia egóica. Mas que então, o que ela faz? Ela, nesta página aí, né, para minha surpresa, ela traz o amor como uma espécie também de egoísmo expandido. Ela usa esse termo, né, o amor enquanto uma espécie de egoísmo expandido. Então eu achei interessante, né? Justamente aí outra pessoa já ter pensado também por esse sentido, né? E ter usado uma palavra quase assim, semelhante ao que eu já usei aí em alguns escritos e que, né, trouxe aí também no canal para vocês. Então eu quero ler esse trecho do livro e vou comentar para vocês então essa relação que ela traça entre amor e egoísmo e outras questões aqui também que ela coloca. Isso aqui é da biografia, não é um livro dela, é uma biografia sobre ela, tá? Só que aí tem, digamos que né, dentro da biografia é trazido conceitos que ela própria escreveu. Então, inicia-se assim, ó, esse parágrafo. Num ensaio importante datado de 1900, cujo título é Reflexões sobre o Problema do Amor, Lou André Salomé desenvolve uma teoria que se inscreve no prolongamento de sua concepção íntima. Partindo como Ré, né, aí o Ré é o Paul Ré, tá, pessoal? Que é, o Paul Ré, ele tem textos interessantes, assim, é um autor que tratava basicamente, vou resumir, né, digamos assim, ele trazia as questões darwinistas para a moral. Ele trazia uma visão meio utilitária inglesa e em outro aspecto darwinista para questões morais. Então ele tentava interpretar como que houve, digamos assim, uma evolução, né, no sentido darwinista, só que nesse âmbito da moralidade. Então ele também trabalha com as questões de egoísmo, altruísmo e daí em diante, e isso deve ter provavelmente influenciado, né, a Salomé, né, quando ele vai trazer essas questões dentro das obras dele. Eu tenho um livro dele traduzido aqui, inclusive traduzido por um professor meu, né, que é um professor do mestrado. Ele traduziu uma das obras do Ré, então pela primeira vez em português, que são os escritos dele sobre a moral mesmo, daí em diante. E tem um outro livro dele também, que o Nietzsche mesmo cita, que é o Observações Psicológicas, que é um livro de aforismo, né? Então o Ré escreve aí, nesse caso, mais, né, neste âmbito aí do aforismo e daí em diante, né? Que me parece bem interessante. Eu já tive acesso, na verdade, a partes isoladas desse livro, mas é um livro que eu queria muito ter, assim, né? Penso ainda em conseguir aí, mas eu não sei exatamente se existe a tradução em português, né? Provavelmente deve estar aí no alemão, ou pelo menos no francês, talvez se ache, né? Ou talvez até mesmo em espanhol, né? Não procurei em espanhol.
mas que é um livro aí que eu recomendo, né? Que eu já li partes e tal, e é bem interessante. Então, aqui, partindo como Rê, do egoísmo fundamental de todo indivíduo, ou seja, o próprio Rê também já pensar por esse lado, ela o estende ao altruísmo, que não passa, então, para ela de um egoísmo ampliado. Ou seja, né, ela interpreta o altruísmo por outro viés, né, o altruísmo como uma espécie do ser tentando se expandir, então ele busca ser bom, digamos assim, né? Só que justamente por ele querer expandir essa bondade, ele já está sendo egoísta, né? Então, quer dizer, o próprio altruísmo é uma necessidade egoísta, só que com os outros, né? Então você expande aquilo ali para os outros, né? Então você chega ao outro, né? Sendo altruísta, digamos assim. E aí, então, ela coloca assim: interesse egoísta, quero ter tudo, entre aspas, né? Ou altruísmo, quero ser tudo, participam de uma mesma aspiração secreta fundamental. Ou seja, justamente essa necessidade do ser, né? De uma aspiração secreta, mais no sentido do egoísmo mesmo, né? O desejo do indivíduo, isso são palavras dela, o desejo do indivíduo de possuir a totalidade da vida que o cerca, de entrar nela, de ser invadido por ela. Então, quer dizer, isso tem a ver com este lado, né? O altruísmo é essa aspiração secreta do indivíduo, que seria esse desejo de possuir a totalidade, né? de expandir-se na totalidade, né? Ora, todas as relações eróticas derivam desse desejo fundamental. Então, quer dizer, tem tudo a ver essa questão de você querer estar, querer ser outro, querer ajudar outro e daí em diante, e também essa questão sexual, né? Porque o impulso sexual ele te move justamente a outros, certo? Ora, todas as relações eróticas derivam desse desejo fundamental. No entanto, aí segundo ela, nas palavras dela, a vida sexual em nós se localizou com tanta precisão no corpo e se isolou das demais funções quanto, por exemplo, a digestão no estômago. Então, o que ela está falando aqui é que, enquanto outras funções nossas, por exemplo, a gente pega as inúmeras funções cerebrais, todas estão juntas, né? E a função cerebral, digamos que a função sexual, ela se isolou, né? Digamos que em termos fisiológicos mesmo, tem que ter uma parte exclusiva só para isso, né? Embora, obviamente, tenha as conexões com o cérebro, daí em diante, óbvio, né? Mas o que ela quer dizer aqui é que teve uma especialização dessa função a nível fisiológico, né? O que tornou isso, esta relação desta função com essa questão de expandir-se, né, e daí em diante, um pouco mais problemática. Então, a paixão sexual incompleta e parcial é assim relegada à forma mais baixa, não moral, mas fisiologicamente, de acesso à totalidade. Então, é como se esse isolamento no sentido fisiológico ele tornou, digamos que incompleto, né, ou parcial essa questão né, sensual, sexual e daí em diante. E ela continuou, na verdade, na biografia aqui, né? Pois na medida em que se chega à vida total, o amor se espiritualiza. Aí, nas palavras dela, a cada olhar que lançamos sem preconceito sobre a essência do erotismo, assistimos de certa forma a um espetáculo dos primeiros tempos, das origens, o nascimento pelo qual a vasta matriz universal da fisiologia engendra a vida psíquica em todo seu esplendor. Então ela está falando aí dessa questão do primórdio da vida sexual, né? E de como que, na verdade, mesmo as questões psíquicas, se a gente pensar bem, elas têm como algo anterior a elas estas funções ou essas necessidades, né, eróticas e daí em diante, né? E que se não fosse isso, não haveria a própria reprodução e, portanto, a própria reprodução da própria vida psíquica, né? Uma paixão sensual com a ilusão de realizar-se no cotidiano conjugal, tal como uma Cinderela, entre aspas, só levaria a amargas decepções. Então aqui ela faz uma crítica, né, aí a essa questão colocada aí do amor da época, né? Ou seja, mais uma vez, uma paixão sensual, ou seja, uma questão erótica, com uma ilusão de realizar-se no cotidiano conjugal, né, para ela seria geraria decepções. Então, quer dizer, ela separa um pouco isso, essa questão da vida sexual, da vida matrimonial, digamos assim, falando que ao tentar juntar as duas coisas, né, de uma forma necessária aí, dentro do casamento normal, né, a gente, digamos que levou a
questões insolúveis, né? Que a gente vê que são os problemas aí dos casamentos, né? De muitos casamentos, né? Justamente essa questão aí. A monogamia ela leva a isso, né? Eu já tratei isso em outros vídeos aí, né? Porque ela gera uma ilusão, né? Como ela coloca, é a questão da Cinderela, né? Ou seja, a paixão sensual, o erotismo, é impossível dele a longo prazo se realizar necessariamente dentro de uma união conjugal durável, né? Basicamente aqui ela fazia esse tipo de crítica, né? Então, vida e amor se confundem, depois se fazem tristes concessões, cujo direito de continuar a existir eles precisam pagar. Então, é isso, né? E a longo prazo você vai ter problemas nesse sentido, né? Eis argumentadas as razões profundas de por que a sexualidade e o casamento não podem ter nada em comum. Então ela tinha essa visão, né, de que a sexualidade e o casamento em si, e eles são coisas que estão distantes uma da outra, né, embora a gente tentou unir isso forçadamente, artificialmente. Né, que é um tema que eu já tratei aqui com vocês, né, em outros vídeos também. Né, não necessariamente pelo viés dela, até porque é a primeira vez que eu vejo ela falando isso aqui, né, numa biografia e tal, mas eu trouxe aí segundo outras concepções. Né. A primeira é arranjo específico do corpo, ou seja, a questão da sexualidade. O segundo, que seria o casamento, é uma união ideal. Então, são coisas que não, na realidade, eles não conseguem muitos, né, se colocar aí, né, de uma forma a suprir, né, as demandas reais dos indivíduos. Então, é isso basicamente, tá, pessoal? Ela traz essa questão aí do altruísmo enquanto uma espécie de egoísmo ampliado e junta isso com o amor, obviamente com o amor tendo tudo a ver com a questão do altruísmo. Né? Então a gente pode dizer sim que ela trata aí essa questão do amor pelo viés também de interpretar ele como uma espécie de egoísmo ampliado, né? Que é parte do que eu já trouxe aí para vocês. Então essa coincidência, né, de visões aí eu achei bem interessante para a gente ver que muitas vezes a gente pensa algo e outra pessoa também já tentou abordar. Claro que eu aprofundo de uma outra maneira, né, esses tópicos aí. Mas é interessante, né, que existe uma consonância aí. E basicamente é isso. Eu acho que essas questões dela, que ela traz aí, já na época dela, são muito interessantes. Né? Ela não é considerada uma feminista, né? É uma livre pensadora, digamos assim, que está para além tanto do feminismo, do conservadorismo, daí em diante, né? Tal como o próprio Nietzsche, né? Que está para além de esquerda, direita, nesse sentido, né? Mais elevado assim, da filosofia. Né? Então, é uma autora interessante e, enfim, né? Julguei que estes temas aí poderiam trazer um pouquinho aí para a gente dentro das temáticas que eu já abordei nos anos anteriores. Beleza, pessoal? Então, quem quiser aí mais alguma questão, pode deixar os comentários, críticas, sugestões, né, que eu posso fazer vídeos futuros sobre, aprofundando algum ponto específico e tal. Mas aqui eu só queria mesmo abordar de uma forma geral, né, esse ponto e trazer essa coincidência aí de pensamentos para vocês. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!